O carnaval acabou. Agora vem a tão famosa quarta-feira de cinzas, período de 24 horas que antecede e inicia o período quaresmal. Mas será que a Umbanda tem alguma relação com a quarta-feira de cinzas, bem como com a quaresma? Vem comigo conferir. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, é totalmente de graça e muita ajuda a levar esse e outros vídeos do canal a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e ativar todas as notificações para poder estar por dentro de todos os nossos envios, que são todas as terças, quartas e quintas-feiras. A quarta-feira de cinzas é o dia pós-carnaval que precede e, sobretudo, inicia a quaresma. A quaresma, o período de 46 dias em que muitos adeptos do cristianismo católico vão estar fazendo uso de várias técnicas, digamos assim, como por exemplo, jejuar, entrar em constante oração. É uma época propícia também para fazer promessas, fazer propósitos, tudo girando em torno, às vezes, do excesso, acerca do carnaval, tudo que nós conversamos no nosso vídeo da semana passada. Vou deixar o card aqui para que vocês possam ver e poder relembrar, ou então, caso você não tenha assistido, poder assistir em decorrência dos excessos do carnaval ou mesmo por um ato genuíno de fé, sobretudo aqueles que são realmente católicos, aqueles que pegam de fato esse período quaresmal para si como um período de reclusão, um período de reflexão, para que possa chegar, como se houvesse a possibilidade, é claro, na possibilidade de fazer uma penitência em homenagem à Odisseia de Jesus Cristo, que antecede a crucificação. Pois a quaresma é isso, é o período anterior à sexta-feira da paixão e depois à crucificação, também chamada de paixão de Cristo. A quarta-feira de cinzas foi introduzida no arcabouço litúrgico católico em meados do século XI, sobretudo uma ritualística essa que acontece hoje nas diversas missas que serão ministradas no decorrer do dia. É uma ritualística, é um ato litúrgico, sobretudo sacramental, em que se tem a queima dos ramos. Essa queima acontece de forma que ela vai até as cinzas e numa mistura de água benta, o sacerdote, no caso o padre, vai estar fazendo a cruz na testa dos fiéis. Essa simbologia da cruz é para firmar o compromisso do fiel com Deus e com o Filho que morrerá na sexta-feira da paixão, para depois o ato da ressuscitação. Também simboliza a fragilidade da vida terrena, da vida encarnada no caso, também simbolizando um ato de Gênesis 13, 9, que fala: do pó viestes, do pó retornarás. E para participar dessa ritualística, o fiel tem que estar em jejum, sobretudo evitar a carne vermelha. Geralmente, para os católicos, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão são dias que têm a abstinência total de carne, sobretudo a carne vermelha, tudo que contenha o sangue vivo, aquela coisa. É um ato litúrgico que se repete ano a ano, como todos sabem, e caracteriza um tremor dei. O que seria esse tremor dei? O temor de Deus, que é o temor da primeira morte, que é a morte do corpo. Porque se vocês analisarem bem, não somente no catolicismo, mas todas as religiões giram em torno do pós-vida. O que nos aguarda no pós-vida? Será que é a salvação através da remissão dos pecados? A evolução espiritual através da caridade? São N fatores escatológicos que nos fazem ser tão associados à religião. Na Umbanda, em muitos terreiros, o período quaresmal também tem restrições. Claro que isso é em decorrência do ato sincrético, do sincretismo, a forte associação que alguns segmentos de Umbanda ainda têm com o catolicismo. Portanto, é muito comum nesse período algumas casas não trabalharem com Exu. Nós já falamos isso num vídeo bem antigo do nosso canal. Algumas casas sequer abrem os terreiros, sobre as mais diversas argumentativas.
Esse vídeo que eu fiz é bem antigo, já está com quase 2 anos, então é por isso mesmo que eu trouxe essa nova versão, para trazer ainda mais riquezas de resultados, trazer mais riqueza de esclarecimento para os irmãos e irmãs. As argumentativas em torno das restrições dos terreiros de Umbanda no período quaresmal são diversas, mas as mais importantes talvez sejam essas que eu vou falar agora. Alguns terreiros falam que o período quaresmal é um período em que os orixás estão ausentes dos terreiros, porque eles estão em uma guerra no Orum, que seria, no caso, o mundo espiritual. E já outras casas que falam que não trabalham com o Exu vão ter uma outra argumentativa, vão dar a argumentativa de que são espíritos atrasados ou neutros ou então que fazem o mal e por isso não é interessante trabalhar com eles. Agora voltando na questão do Orum, tem casas que até trabalham no período quaresmal, só que eles recomendam, por exemplo, o uso do Contregum. O Contregum ele tem uma associação com o Yansan, e Yansan, sendo a orixá que detém autoridade sobre os eguns, ou seja, sobre os espíritos, estaria ausente dos terreiros, estaria nessa guerra com os orixás. Então se solicita o Contregum, os preceitos também, bem parecido com a Igreja Católica, vocês podem ver, no preceito nós temos a abstinência da carne vermelha, da sexualidade, dentre outros fatores. E outra coisa que é bem intrínseca é que quando se trabalha, associa-se que não pode se trabalhar com Exu e que são trabalhos que se dão exclusivamente com a direita. Na sexta-feira da paixão não poderia se trabalhar com nenhuma outra linha senão a de preto velho, para que tivesse o cerimonial do fechamento de corpo. Tendo essas argumentativas explicadas, agora podemos dar os devidos esclarecimentos. E é claro, nós temos que deixar isso muito enfático. Respeitamos todas as doutrinas. Quem tem essa aproximação sincrética do catolicismo com relação à quaresma, não tem problema, mas nós devemos levantar algumas reflexões. Se serão abraçadas ou não, vai da escolha de cada um. Muito bem, vamos lá. Tem se entrado em consenso ascendente, aliás, entre umbandistas, que o sincretismo, por mais que ele seja abraçado, na nossa casa nós temos a questão sincrética, o sincretismo também tem por salubridade, ou seja, por ato saudável, estabelecer alguns limites para com esse sincretismo. Por que isso se dá? Nós, umbandistas, que temos o conhecimento de energias, uma vez que a Umbanda está associada ao kardecismo e no escopo, no objetivo da Umbanda está o holismo através da magia, nós temos noção de energias. E nós falamos no nosso vídeo anterior acerca do carnaval que se trata de um período um tanto quanto delicado, porque se elevam egrégoras negativas, egrégoras de fato perniciosas para a salubridade espiritual. Então, dessa forma, nós temos o período quaresmal como um período de energias extremamente densas, porque foram abertos reais portais para espíritos negativos e é a época mais propícia para que obsessores, errantes, quiumbas e uma série de outros espíritos negativos façam a sua festa. Então os umbandistas têm entrado em consenso de que o período quaresmal é essencial os trabalhos. Tem-se a necessidade, sobretudo maior do que qualquer outra época do ano, de se manter os terreiros abertos. Agora vejam bem, muitas dessas desobsessões, desses ataques espirituais que acontecem, quem são os mais recomendados a lidar com eles? Exu e Pombagira. Então acaba-se uma coisa levando a outra. Esse consenso da necessidade de se abrir os terreiros no período quaresmal está também levando à luz do conhecimento aquela desconstrução sadia de Exu, tirando aquele viés demonológico, malévolo e tudo mais. Na nossa casa, por exemplo, já falei em outros vídeos, no período quaresmal nós trazemos Exu em todos os trabalhos. Esse ano ainda vai ser um pouco diferente. Na sexta-feira
nós iremos trazer Exu e Pombagira e no sábado trazer a direita. No próximo trabalho traremos de novo Exu e Pombagira e depois traremos a direita. O trabalho dos guardiões nesse período é muito importante. Pessoas são atacadas. As pessoas que sucumbiram aos excessos das festas, tudo aquilo que nós sabemos, a bebida deliberada, o uso de enteógenos, a sexualidade deliberada, as palavras mal faladas e por aí vai. E tem pessoas que nem sequer foram para essas festas, mas no seu efeito esponja, no seu efeito absorvente, acabam trazendo reflexos, acabam puxando reflexos desses diversos ataques espirituais. Tendo tudo isso explicado e o ponto de vista doutrinário da nossa casa, vem o seguinte: não existe uma associação intrínseca, pelo menos, da Umbanda com a Quarta-feira de Cinzas. Terreiros fechavam antigamente, sobretudo no início do século XX, com a Umbanda de Zélio e tudo mais, por mero preconceito. Nós devemos lembrar, meu irmão e minha irmã, que o início do século XX, até mesmo o século XIX, o século XVIII aqui no Brasil, a Igreja Católica tinha grande influência. Digamos que não é historicamente, mas a Igreja ainda participava das decisões do Estado nesse período. E tendo uma sociedade predominantemente cristã católica, que fazia todas as reclusões, todos os resguardos no período quaresmal, imagina um terreiro de Umbanda naquela época funcionando normalmente. Nada tem a ver com as guerras no Orum, nada tem a ver com esses correlatos, muito pelo contrário, era por necessidade. Se os terreiros ficassem abertos no período quaresmal, tinha represálias policiais. Nós devemos lembrar que o antigo ordenamento jurídico brasileiro, que foi sancionado, se minha memória não falha, por Getúlio Vargas, tinha leis que puniam o que eles chamavam de curandeirismo, baixo espiritismo, feitiçaria e esses holismos que nós temos hoje. Então os terreiros ficavam fechados não por uma questão de guerras no Orum ou por qualquer outra necessidade. A necessidade era de evitar sanções, evitar investidas da intolerância religiosa, que era uma constante nos dias anteriores e estão presentes de forma um pouquinho mais subliminar nos dias atuais. Nós devemos lembrar que a Quarta-feira de Cinzas, bem como o período quaresmal, está presente na sociedade e no arcabouço litúrgico cristão católico desde o século XI. Quem somos nós para tirar uma tradição milenar em vista de uma tenra idade, ou então pelo menos de pouco tempo, da aceitação da Umbanda em seus vários segmentos? Por isso mesmo que hoje nós estamos aliás, tentando construir um Estado realmente laico, onde tenha a liberdade religiosa. E é justamente nessa liberdade religiosa que estamos aos poucos conquistando, é que nós podemos abrir os terreiros, nós precisamos abrir os terreiros para poder atender aqueles que precisam. Muitas pessoas procuram terreiros de Umbanda no período quaresmal, porque se sentem pesados. É uma energia diferente. Você que está assistindo esse vídeo sabe disso. É um período estranho, parece que é um período mais obscuro, mas nada tem a ver com a morte de Jesus de Nazaré. Não, Jesus já morreu, já ressuscitou, está na glória do Pai. É um espírito muito evoluído. Se tem a homenagem tétrica de todo o seu sofrimento ano após ano. E é somente isso, mas nós sabemos, num contexto energético, que o período que precede o carnaval, que precede todo aquele excesso, toda aquela coisa, nós sabemos que temos grandes ameaças invisíveis que pegam os incautos, aqueles que estão despreparados, aqueles que não têm o conhecimento de energias e não têm como se protegerem. Então é onde eles procuram os terreiros, e é justamente por isso que nós devemos deixar os nossos terreiros abertos nesse período e deixar toda a espiritualidade trabalhar. Respeitamos você, por favor, não nos entenda mal. Nós respeitamos você que prefere se resguardar no período quaresmal, tudo bem, cada casa é um caso, nós já falamos várias e várias vezes. Contudo, reflita e veja que se a sua comunidade não está precisando do seu terreiro nesse período.
porque nesse período todos nós, de médiuns a consulentes, a girantes, a cambones, estamos suscetíveis a ameaças invisíveis. Portanto, a quarta-feira de cinzas e a Umbanda não tem uma relação intrínseca, pelo menos. Se dá uma ressignificação para esse período, para que os terreiros possam estar auxiliando aqueles que precisam. É necessário um limite entre Umbanda e sincretismo para que o sincretismo não vire obstáculo para o auxílio aos necessitados. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueçam, claro, de se inscrever e ativarem a todas as notificações. Você quer acrescentar algo a esse vídeo, quer dar alguma sugestão para conteúdo? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo os comentários, respondendo quanto possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!